Como você define realidade? Se você está falando sobre o que pode sentir, cheirar, provar e ver, então o real é simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Imagine um universo não apenas vasto e antigo, mas intricadamente detalhado até a menor partícula. Será que tudo o que vemos, tudo o que experienciamos, tudo o que existe em todo o nosso universo poderia ser artificial? Bem-vindo ao conceito fascinante da hipótese da simulação, uma teoria que propõe que nossa realidade, tudo, desde a estrela mais distante até o seu café da manhã, poderia ser uma construção digital sofisticada. Mas quem ou o que estaria rodando essa simulação? 20 anos atrás, nos perguntávamos quanto tempo levaria antes que rostos e corpos pudessem ser alterados tão facilmente quanto trocamos de roupa. 12.000 anos atrás, os humanos começaram a moldar seu ambiente, lançando as bases para a civilização. Avançando rápido até hoje, estamos criando nossos próprios mundos virtuais. Será que uma civilização avançada, talvez milênios à nossa frente, criou a simulação definitiva, nossa realidade? Donald Hoffman é um psicólogo cognitivo e autor de popular science conhecido por suas visões pouco convencionais sobre a natureza da realidade, espaço e tempo. Segundo ele, o mundo como percebemos não é a verdadeira realidade. Hoffman sugere que modelos matemáticos fundamentados nos princípios da seleção natural indicam que nossas intuições mais profundas podem, na verdade, ser enganosas. A maioria de nós acredita que vemos a realidade como ela é. Quando olhamos e vemos a Lua, é porque realmente existe uma Lua, e ela existiria mesmo se não houvesse observadores para vê-la. Não acreditamos que vemos toda a realidade. Ninguém pensa que vemos tudo o que há para ver, mas acreditamos que fomos moldados pela seleção natural para ver os aspectos da verdade que precisamos para sobreviver. E assim, nossas percepções de espaço e tempo nos dão uma visão genuína de um espaço e tempo reais que estariam lá mesmo se não houvesse observadores para percebê-lo, e também nossa percepção de objetos como mesas e cadeiras, a Lua, quarks e leptons e assim por diante. Essas coisas também existiriam e teriam aproximadamente as propriedades que vemos mesmo se não houvesse criaturas, nenhum observador para vê-las. E se você acredita na evolução pela seleção natural, então a matemática da seleção natural deixa muito claro que a probabilidade é zero de que qualquer uma das linguagens que usamos em nossas percepções, a linguagem de espaço e tempo, a linguagem de formas e objetos e posição em momento e cores e assim por diante, seja a linguagem correta para descrever a verdadeira realidade, seja lá o que for essa realidade. Não é que estamos errados ao descrever a forma desta mesa ou as cores um pouco fora do tom. É que nenhuma descrição na linguagem de espaço e tempo e objetos e cores pode ser a verdadeira realidade, seja lá o que for. Se comprarmos evolução pela seleção natural, temos a escolha entre levar a sério uma de nossas teorias científicas mais confirmadas, ou seja, a evolução pela seleção natural, ou levar a sério nossas intuições de que o espaço-tempo é fundamental e os objetos são fundamentais. A ideia de que a realidade pode ser uma ilusão não é nova. Filósofos antigos gregos como Platão ponderaram sobre a natureza da realidade. Avançando rápido até hoje, essa contemplação antiga evoluiu para uma hipótese moderna impulsionada pelos avanços na computação e tecnologias digitais. A hipótese da simulação abre uma porta cósmica para infinitas perguntas. Desafia a nossa compreensão da existência, da consciência e da própria estrutura da realidade. Mas vamos mergulhar mais fundo nesse enigma cósmico. Insights científicos recentes trazem um novo twist para a hipótese da simulação. E se as próprias leis da física que governam nosso universo não forem apenas regras, mas algoritmos em um grande programa cósmico? Neste universo simulado, as leis físicas são algoritmos e nossas experiências são geradas por processos computacionais de um sistema avançado que poderia se tornar imortal. Embora especulativa, essa teoria cativou cientistas e filósofos, gerando tanto fascínio quanto ceticismo. Um bom exemplo que pode ajudar a esclarecer a questão é o de um jogo como Grand Theft Auto. Estou jogando com alguém no Canadá, outro alguém na Europa e outro na China. Todos estamos jogando uma versão remota e eu olho para o lado e vejo um Porsche vermelho. Então eu pergunto se há um Porsche vermelho ao meu lado, e o sujeito na China diz que sim,
ele vê um Porsche vermelho, e o sujeito no Canadá concorda, assim como o da Europa. Claro, cada um deles está renderizando seu próprio Porsche vermelho. Então, há uma realidade que está coordenando todas essas percepções. O cara no Canadá não viu um Porsche vermelho até olhar, mas quando olhou, havia todo um mundo de circuitos e software que ele não vê. Há um supercomputador coordenando tudo isso naquele caso específico. Há um supercomputador que está recebendo as entradas do seu headset. Para qual direção você está olhando com seu headset? Talvez você tenha um traje de corpo, então ele está observando seus movimentos de braço, e assim por diante, e está alimentando tudo isso em um supercomputador onde tem um modelo do jogo, e nesse modelo há algum modelo de Porsche vermelho. Claro que não há um Porsche vermelho no computador, e ele então sabe como coordenar e enviar os fótons para o seu headset no Canadá, no meu headset em Irvine e no headset de outra pessoa na China, de modo que tenhamos essa noção de uma realidade persistente de um Porsche, mesmo que individualmente o realismo local seja falso. O Porsche nem sequer existe até eu renderizá-lo, e não há um Porsche vermelho dentro do supercomputador. Então, a ideia é que o espaço-tempo seja apenas um headset, e por trás do espaço-tempo haverá um reino incrivelmente complicado a ser explorado, pelo menos tão complicado quanto, ou mais complicado do que o supercomputador é para o meu pequeno headset. O mesmo será verdadeiro para o espaço-tempo. É apenas o nosso headset. Se olharmos além desse headset, vamos encontrar um reino muito mais complicado. Em algum sentido, a ciência até agora estudou apenas o nosso headset. Estudamos dentro do espaço e do tempo. Estamos dando nossos primeiros passos para começar a explorar. Aprendemos as ferramentas nos últimos 3 ou 400 anos sobre experimentos e teorias matemáticas limpas e o ciclo entre experimentos e teorias, mas pensávamos que estávamos estudando a realidade objetiva. Estávamos estudando o nosso headset. Mas agora temos as ferramentas para realmente dar um primeiro passo além do espaço-tempo e começar a encontrar estruturas além do espaço-tempo e sua projeção de volta ao espaço-tempo. E, a partir desse ponto de vista, os objetos no espaço-tempo que tomamos como a realidade fundamental parecerão paroquiais. Esperançosamente, em apenas algumas décadas, alguns cientistas sugerem que, se nossa realidade for de fato uma simulação, pode haver falhas ou padrões detectáveis que traiam sua natureza simulada. No entanto, encontrar tais anomalias é um desafio formidável, à medida que nossa compreensão da física continua a evoluir. Um estudo recente propõe uma nova lei da física, a segunda lei da infodinâmica, que parece apoiar a teoria do universo simulado. No cerne dessa nova lei está o conceito de entropia, uma medida de desordem. Enquanto a entropia tradicional sempre aumenta, a segunda lei da infodinâmica afirma que a entropia da informação deve permanecer constante ou diminuir ao longo do tempo. A consequência mais intrigante da segunda lei da infodinâmica é a otimização do conteúdo de informação no universo. Isso sugere que todo o universo pode de fato ser uma construção simulada, um programa de computador supercomplexo sendo executado em uma escala inimaginável. A mecânica quântica oferece algumas das evidências mais convincentes para a possibilidade de nosso universo ser uma simulação. Considere, por exemplo, o experimento de dupla fenda. Este experimento, uma pedra angular da mecânica quântica, revela que partículas como elétrons e fótons podem exibir características tanto de partículas quanto de ondas quando não observadas. Elas parecem passar por duas fendas simultaneamente, criando um padrão de interferência típico de ondas. No entanto, quando observadas, se comportam como partículas, passando apenas por uma fenda. Esse comportamento peculiar desconcerta os cientistas e parece desafiar as leis clássicas da física. Mas se considerarmos a teoria da simulação, isso pode fazer sentido. Em um universo simulado, as regras não estão vinculadas à nossa compreensão tradicional da física. O efeito da observação no experimento de dupla fenda pode ser semelhante a um recurso de renderização em uma simulação, onde os elementos são totalmente realizados apenas quando observados, assim como os ambientes dos jogos de vídeo são renderizados em detalhes apenas quando o personagem do jogador os observa. Então, o realismo local é falso.
O realismo local é a afirmação de que objetos no espaço-tempo, como um próton, têm valores definitivos de suas propriedades, como posição, momento e spin, mesmo quando não observados, e que eles têm influências que se propagam não mais rápido do que a velocidade da luz. Temos evidências muito boas para dizer que, se sabemos alguma coisa, sabemos que o realismo local é falso, mas isso deixa em aberto se é a localidade que é falsa ou se é o realismo que é falso. O que é o que estou afirmando? Que o realismo é falso, que uma partícula não tem uma posição ou momento ou spin quando não é observada porque você a cria como um elemento do headset quando a observa. Portanto, o experimento de dupla fenda é completamente compatível com o que estou dizendo. Se somos parte de uma simulação elaborada ou não, essas explorações científicas abrem novas portas para entender nosso universo. Elas nos desafiam a repensar a natureza da realidade e nosso lugar dentro dela.